Bom dia, feliz sábado. Como é bom nós estarmos aqui na casa de Deus para juntos louvarmos a Deus, para juntos ouvirmos e falarmos da palavra de Deus. Para aqueles que não me conhecem, alguns me conhecem e não me reconheceram. Eu sou o pastor Elton Batista, sou filho daqui de Sorocaba e já estou há um bom tempo longe daqui, né? Fui para fazer o seminário de teologia em 2002 e daí depois não voltei mais assim para morar aqui, né? Só para visitar a família. E agora já sou pastor aí há 19 anos e moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Aí as pessoas me perguntam assim, é muito quente lá? Eu falei, tanto quanto aqui. Eu não vejo muita diferença não. Aqui é quente, lá é quente, é tudo bom. Nesta manhã gostaria de falar aqui com vocês, falar um pouco sobre o tema missão incompleta. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Juízes, no capítulo 1. Você que está com a sua Bíblia física, ou seja, no celular, no Kindle, onde você estiver aí, coloque em Juízes, capítulo 1. Toda missão surge de uma necessidade, de algo que precisa ser feito, de algo que precisa ser iniciado ou concluído. E a missão sempre tem alguém que dá a missão e alguém que precisa cumprir a missão. E toda vez que eu penso em missão e cumprir missão, eu lembro quando eu fui pastor de uma igreja há um tempo. Hoje eu sou pastor escolar, como apareceu ali, mas por um bom tempo eu fui pastor de igreja. E quando eu estava pastoreando uma igreja, nós tínhamos um problema. Era uma igreja grande, era uma igreja influente na cidade, mas algumas coisas que a igreja precisava, ela não conseguia ir para frente por causa de uma certa divisão de membros. Alguns apoiavam uma pessoa, outros apoiavam outra, e com isso, quando alguém de um lado assumia a liderança, o outro lado não apoiava e vice-versa. Então, quando nós nos reunimos para escolher os líderes do próximo ano, nós buscamos ter alguém que não fosse nem de um lado nem de outro, mas que tivesse ali uma entrada com ambos os lados, que tivesse um bom relacionamento. Então surgiu um nome. E essa pessoa era uma pessoa que ele é militar. E quando nós escolhemos o nome dele, e quando foi lido o nome dele, naquele mesmo dia ele foi na minha casa. Ele foi em minha casa e ele foi falar, pastor, não quero. E eu fui falando, olha, a igreja viu que você tem perfil para isso, nós precisamos de você. E fui falando, e ele, não. Até que uma hora veio assim um insight de eu falar na linguagem dele. E eu falei, fulano, eu não vou falar nome porque está sendo filmado, né? Mas eu falei assim, eu acho que está sendo filmado, né? Eu falei assim, fulano, eu tenho uma missão para você. Na hora ele já até se ajeitou na cadeira, assim, né? A linguagem de militar, né? Eu falei, olha, eu tenho duas missões. A primeira missão é que você trabalhe para que a igreja ela possa ser uma igreja que faça bastante trabalho evangelístico, que busque os perdidos. E a outra missão, nós moramos numa cidade muito quente, a igreja não é climatizada e nós precisamos trabalhar para que a igreja seja climatizada. E eu insisti, ele falou, tá bom, pastor, eu aceito a missão. E então, durante o ano, nós fomos trabalhando juntos, fizemos a reforma da fachada da igreja, climatizamos a igreja, colocamos 6 centrais de 60 mil BTUs, e no final do ano, nós vimos que foi uma igreja que levou bastante pessoas aos pés de Cristo. E quando chegou no último culto do ano, eu saindo do tanque batismal, eu fui falar, irmão fulano, deu certo, né? Ele olhou para mim e falou assim,
com aquele jeito, né? Falou, pastor, me respeita. Missão dada é missão cumprida. Missão dada é missão cumprida. Mas nem sempre as coisas são assim. Às vezes a missão é dada e nós cumprimos a missão, mas não completamente. Cumprimos parcialmente. Cumprimos do nosso jeito, do nosso modo, da nossa maneira. E hoje eu gostaria, nesses poucos minutos, de ler com vocês e meditar numa história que aconteceu há muito tempo e que fala de uma missão incompleta. Então, Juízes, capítulo 1. Assim como você está, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Poderoso e eterno Deus, ilumine a nossa mente para entendermos o que o Senhor quer falar para essa igreja nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Já começa no verso 1, falando de morte. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo, quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? O povo de Israel tinha uma missão desde que eles saíram do Egito. Tomarem posse da terra prometida e ali se alojarem na terra prometida e expulsarem aqueles pagãos que ali estavam. Essa era a missão que eles tinham como povo de Deus, de povoar a terra prometida, mas para isso eles teriam que expulsar aqueles que estavam ali com as suas práticas pagãs, com as suas influências. E agora que eles já tinham entrado em Canaã, que eles já tinham dominado uma boa parte de Canaã, mas ainda a missão não estava completa. Ainda tinham territórios aonde deveriam ser conquistados. E agora eles tinham perdido o seu líder. Moisés tinha ido para o céu, morreu, ressuscitou, foi para o céu. Josué agora tinha morrido e eles estavam sem liderança. Eles tinham uma missão para cumprir, mas eles não sabiam como. Então eles fizeram o que todos nós devemos fazer quando nós não sabemos o que fazer. Devemos perguntar para Deus o que devemos fazer. E agora eles consultaram a Deus e perguntaram, quem de nós, quais das tribos devem subir primeiro para pelejar? E agora no verso 2 a resposta de Deus. Respondeu o Senhor, Judá subirá, ou seja, a primeira tribo, Judá. Eis que nas suas mãos entreguei a terra. Disse, pois, Judá a Simeão, seu irmão, a tribo de Simeão, sobe comigo a herança que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu subirei contigo a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Então, primeiro, pediu orientação divina, Deus deu a orientação, e agora eles viram como cumprir aquela orientação. Então Judá pensou assim, não vou sozinho, vou chamar a tribo de Simeão. Depois que eu conquistar a minha herança, eu ajudo Simeão. E está tudo ok, eles foram. E então agora começa a narrar as vitórias daqueles que ouviram a proposta divina. E então o verso 4 diz, subiu Judá, e o Senhor lhe entregou nas mãos os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque 10.000 homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque, que é o rei de lá, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque, porém, fugiu, mas o perseguiram e prendendo-lhe, cortaram os polegares das mãos e dos pés. Hoje a gente lê um relato desse, é um pouco chocante, né? O povo de Deus prender alguém e cortar os polegares das mãos e dos pés. E a gente pensa, nossa, mas que crueldade. Para aquela época, esse era um costume um costume de guerra, que eles faziam pelo seguinte motivo. Um soldado, um guerreiro, sem o polegar, ele não conseguiria levantar a espada,
o escudo, não conseguiria manusear um arco e uma flecha. Um soldado, um guerreiro, sem o polegar dos pés, dificilmente ele conseguiria marchar para a batalha. E então, quando algum rei, que era o guerreiro maior da nação, quando ele perdia os polegares, era como se o inimigo dele estivesse dizendo: acabou para você, a sua vida de guerreiro acabou. Agora você aposentou, você não conquista mais, agora você só é conquistado. E depois que fizeram isso com Adoni-Bezeque, é interessante ver qual foi a reação dele. Verso 7 diz: então disse Adoni-Bezeque: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o levaram a Jerusalém e morreu ali. Então, quando Adoni-Bezeque ele teve essa punição, ele lembrou que ele fez isso com outros 70 reis. E agora um povo que era ex-escravos, que saíram rumando pelo deserto e agora conseguiram vencer um rei que havia vencido outros 70 reis. E agora ele viu que realmente, ele falou assim: eu só estou colhendo aquilo que eu plantei. Eu plantei isso e agora voltou para mim. E eu vou aceitar isso. Depois disso, o relato bíblico vem contando das outras pelejas, das outras batalhas que eles tiveram. Verso 8. Os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, porque naquela época Jerusalém ainda não fazia parte de Israel. E tomando-a, passaram-na a fio de espada, pondo fogo à cidade. Depois os filhos de Judá desceram a pelejar contra os cananeus que habitavam nas montanhas, no Neguebe, nas planícies. Partiu Judá com os cananeus que habitavam em Hebrom, cujo nome outrora era Quiriate-Arba, e Judá feriu a Sesai, a Aimã e a Talmai. Então nós vemos que eles seguiram a orientação divina, cumpriram a orientação divina e eles estavam vencendo, porque Deus estava com eles. Do verso 11 ao verso 15, a gente vai pular aqui por questão de tempo, mas vocês podem ler na casa de vocês, que é uma história paralela que vem de Otiniel, Caleb e Axa. Depois vocês podem ler com mais calma. Mas vamos voltar aqui às conquistas. Do verso 16, diz que eles receberam um reforço. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, ou seja, Jetro, subiram com os filhos de Judá. Então os parentes do sogro de Moisés foram lá ajudar. Na cidade das palmeiras, ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade, foram e habitaram com este povo. Foi-se, pois, Judá com Simeão, seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam em Zefate, e totalmente a destruíram. Então, até aqui, até esse ponto, eles conseguiram vitórias, porque eles estavam seguindo a orientação de Deus. Mas há uma mudança de tom e há uma mudança nessa narrativa que se encontra no verso 19. E o verso 19 ele começa dizendo: esteve o Senhor com Judá. Esteve o Senhor com Judá. Tudo que eles conseguiram, todas as vitórias, todas as conquistas, é porque Deus estava com eles. Todas as nossas vitórias que nós temos, todas as vitórias que o povo de Deus tem, é porque Deus está conosco. Eu estava, quando eu cheguei aqui, depois vendo o vídeo do sonho da igreja, que em breve, a ampliação, que em breve vocês terão aqui, enfim. Eu estava pensando, quando eu morava em Sorocaba, eu nunca imaginei uma igreja no Campolim. Nunca imaginei. E hoje existe. E agora vai ter uma maior ainda. Deus seja louvado. Mas todas as coisas que nós temos, que nós conseguimos, é porque Deus está conosco. É porque Deus permite. É porque Deus, ele abre as portas. E agora, o povo de Deus, ele esqueceu disso.
E diz: e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale. É a primeira vez que eles vão para uma batalha e eles não expulsam os moradores de lá. Por quê? A Bíblia diz: porquanto esses tinham carros de ferro. Então eles foram para conquistar. Deus já tinha dado várias conquistas para eles. Eles já tinham, não só na geração deles, mas na geração passada, a certeza de que Deus estava guiando o povo através das pragas do Egito, através da abertura do Mar Vermelho, através do pão que caiu do céu, através de tantas coisas maravilhosas, queda de Jericó. Eles tinham centenas ou milhares de motivos para ter certeza de que Deus estava com eles. Mas agora, quando eles chegaram numa localidade e eles viram que os inimigos deles tinham uma tecnologia de guerra mais avançada do que a deles, carros de ferro, eles olharam e falaram igual os meus alunos falam: você é louco, não compensa. Ele falou: não compensa, não vamos. Não vai dar certo. Não vai dar certo. E eles não conquistaram. E a partir do momento que Judá, que foi a primeira tribo, junto com Simeão, a primeira não conquista deles, desencadeou outras não conquistas. E quando você vai lendo o relato, vão aparecendo as outras tribos, a partir do verso 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus, que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitavam com os filhos de Benjamim em Jerusalém, até os dias de hoje. E depois, olha só, no verso 27 diz: Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Seã, nem os de Taanaque, nem os de Dor, nem os de Ibleão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, pelo que os cananeus lograram permanecer na mesma terra. Depois vai no verso 29, Efraim não expulsou os cananeus, habitantes de Gezer. Verso 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitrom, nem os de Naalol. Porém, os cananeus continuaram com ele, sujeitos a trabalhos forçados. Depois fala no verso 31 que Aser não expulsou. Fala no verso 33 que Naphtali não expulsou. E depois no verso 34 fala da dificuldade também de expulsar os amorreus. Tudo isso mostrando que eles estavam cumprindo a missão, que eles continuaram em Canaã, mas cumpriram de maneira parcial. Eles falaram assim: para que entrar em guerras? Para que morrer pessoas? Vamos só fazer um acordo. Fala: olha, nós queremos habitar aqui, a gente não vai entrar em guerra com vocês, vocês vão continuar morando aqui. Em outros casos, eles foram, venceram a batalha, e falaram assim: olha, nós vencemos vocês, mas vocês continuem aqui, mas trabalhando como escravos para nós. E vai dar tudo certo. Eles cumpriram a missão, mas não da maneira que Deus pediu, mas da maneira que eles queriam. Da maneira que eles achavam que estavam cumprindo a missão. E depois disso, do que eles fizeram, o capítulo 2 de Juízes mostra o puxão de orelha divino que eles receberam. Verso 1 diz: subiu o anjo do Senhor, ou seja, o mensageiro do Senhor, de Gilgal a Boquim, e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que sob juramento havia prometido a vossos pais. E eu disse: nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores dessa terra. Antes derribais os seus altares, contudo não obedecestes à minha voz. Que é isso que fizestes? Pelo que também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços.
E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, levantou o povo a sua voz e chorou. Eles choraram, porque receberam a admoestação, o puxão de orelha de Deus. Porque Deus tinha falado para eles fazerem uma coisa e eles fizeram outra. Eles cumpriram a missão, mas de maneira incompleta. E cumprir a missão de Deus de maneira incompleta é a mesma coisa de não cumprir a missão. E as consequências vieram. E esse capítulo, esses 2 primeiros capítulos, eles dão o tom do restante do livro de Juízes, aonde mostra o povo de Deus se afastando de Deus, o povo de Deus clamando a Deus, Deus suscitando um líder, um juiz, Gideão, Sansão, Jefté, Débora. E muitos desses líderes não eram perfeitos. Por quê? Por causa da influência pagã entre o povo. A influência de moralidade contaminou a mente do povo de Deus. Às vezes a gente vê a história de Gideão e a gente vê ele como um grande herói, e ele foi. Mas se você for ver toda a história de Gideão, nós somos muito seletivos às vezes quando a gente lê a Bíblia, né? Ou às vezes a gente finge que não percebeu, mas Gideão, ele pisou na bola muitas vezes, ele fez muitas coisas erradas ali. Muito da idolatria de Israel surgiu por causa de Gideão. Houve uma guerra civil, uma matança muito grande por causa de Gideão e por causa dos filhos dele. Procura lá, não estou inventando não. Sansão foi um grande líder, mas Sansão ele teve suas conquistas, mas ele teve suas derrotas que nós conhecemos muito bem. Jefté, ele estava tão contaminado com a mente pagã, que ele fez um juramento, ele falou assim: Senhor, se eu vencer essa guerra, quando eu voltar, eu vou oferecer um sacrifício humano. Nós sabemos que Deus não exigia sacrifícios humanos. Ele exigiu uma vez só por um contexto específico, que foi a questão de Abraão, e nem aconteceu o sacrifício humano. E agora ele falou: eu vou oferecer um sacrifício da primeira pessoa que aparecer na minha frente depois que eu voltar da guerra. E quem foi a primeira pessoa que apareceu? A filha dele. Então vocês veem que o não cumprir a missão trouxe consequências para eles. Trouxe derrotas espirituais. Quando o povo de Deus não cumpre a missão, as derrotas espirituais vêm. Sabe, meus amigos, nós, às vezes, queremos fazer as coisas do nosso meio, do nosso jeito, e não da maneira de Deus. Como conta-se que na Primeira Guerra Mundial, a coroa britânica pediu a ajuda da Austrália. E a Austrália falou assim: como vocês querem que nós ajudemos a vencer a guerra? E eles falaram: olha só, nós precisamos de navios, construam navios para que nós possamos vencer a guerra. E a Austrália olhou e falou assim: navios? Não, isso dá muito trabalho. Não. Vamos plantar grãos, vamos plantar cereais. E vamos mandar para os soldados para que eles possam ter alimento. Então eles fizeram isso e ajuntaram em celeiros, ajuntaram em depósitos aqueles grãos, aqueles cereais. Acontece que não teve como aqueles cereais irem para o campo de batalha, porque eles não construíram os navios. E muito cereal estocado, o que aconteceu? Ratos vieram, comeram aqueles cereais e trouxeram pestes e doenças para aquelas pessoas que estavam ali, porque eles não fizeram o que foi pedido para eles. Muitas vezes, Deus ele pede muitas coisas para o seu povo, e a gente acha que está cumprindo a missão, mas às vezes a gente só está cumprindo coisas para poder amaciar o nosso ego, ou às vezes para poder acalmar a nossa consciência. Nós temos uma missão como povo. A nossa missão, diferente da missão do povo de Israel, não é sair guerreando ou expulsando pessoas por aí. A nossa missão é pregar o evangelho eterno, como está em Apocalipse 14. É pregar o evangelho para as outras pessoas.
E como nós estamos fazendo isso? Será que estamos fazendo de maneira boa ou estamos fazendo de maneira incompleta? Será que estamos fazendo de maneira muito acanhada? De maneira muito restrita? Ou estamos fazendo de uma maneira que temos orgulho da mensagem que nós temos? Sabe, irmãos, quando nós deixamos de fazer a mensagem, outras pessoas vão notar isso. Quando eu era pastor no Pará, eu lembro quando teve o primeiro Impacto Esperança, aquela entrega de livros, a primeira foi de revistinhas, entrega de revistas. Então, quem conhece o Pará, sabe que lá tem uma avenida chamada Almirante Barroso, uma grande avenida central ali na cidade, e ali tem uma parte que é a parte dos adventistas, que tem o Colégio Grão-Pará, que é um grande colégio, tem o Hospital Adventista do Belém, que é um grande hospital, tem a Igreja do Marco, que é uma grande igreja. Então, quem passa por ali, vê, aquela parte ali é o domínio dos adventistas. E é tudo muito bom, muito bem feito, como nós adventistas sempre fazemos coisas bem feitas. Acontece que, quando teve o Impacto Esperança, uma dupla conseguiu ir para um dos condomínios que tem ali na avenida, para entregar as revistinhas. E quando chegaram numa das casas, tocaram a campainha. Quando a pessoa saiu, eles entregaram a revista e a pessoa olhou para eles e falou assim: de onde vocês são? De que igreja vocês são? E eles falaram assim: nós somos da igreja adventista. E ele olhou para eles e falou assim: até que enfim vocês saíram da toca. Até que enfim. Nós temos uma rede de TVs, de rádios, nós temos muitos vídeos bons na internet, nós temos literatura maravilhosa, temos muito conhecimento da palavra de Deus, temos uma fábrica de produtos naturais, temos as nossas gráficas, temos muita coisa. Mas será que estamos usando isso para cumprir a missão? Ou estamos usando só para nós, só para nossa edificação? Estamos deixando que o outro faça a missão que eu tenho que fazer. Deus colocou uma missão para mim e para você. Cumpra ela da melhor maneira possível. Não cumpra da sua maneira, mas cumpra da maneira de Deus. Que daí nós não vamos, igual o povo de Israel, chorar de tristeza, mas iremos chorar de alegria. Que Deus abençoe cada um de nós e que possamos cumprir a missão que Deus nos colocou. Amém. Neste momento eu convido você a fechar os olhos para nós fazermos uma oração. Grandioso e eterno Deus, gratos somos porque o Senhor está conosco. Gratos somos porque o Senhor tem uma missão para cada um de nós. Uma missão de pregar o Evangelho, uma missão de levar a mensagem adiante. Mas às vezes, Senhor, as demandas do dia a dia, estudo, trabalho, família, às vezes faz com que nós caiamos no problema, no erro de não cumprir a missão da maneira que ela deve ser cumprida. Querido Deus, nos dê entendimento, nos dê discernimento, nos dê motivação para que possamos pregar o Evangelho, discipular pessoas, para que o Teu reino venha, para que Jesus Cristo retorne e nos leve para as mansões celestiais. Abençoe cada um de nós. Esteja conosco neste ano que recém começou, mas que seja um ano abençoado de pessoas que estarão cumprindo a missão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.